Ok, senhores, então nós vamos gravar. Estou gravando um vídeo para discutir 2 exercícios que tem no livro do Bartosz Herbert. Excepcionalmente, vai ser um vídeo para discutir 2 exercícios, e dois exercícios sendo discutidos em um vídeo. A razão para isso é que surgiu o mesmo problema ou questão em ambos os exercícios, então achei melhor discutir tudo conjuntamente. Então vamos lá, de que exercício eu estou falando? Exercícios 12 e 14 da sessão 3, 4, isso, 12 e 14 da sessão 3, 4. Estou aqui olhando o livro, desculpe, permito me achar aqui, deveria ter deixado já separado antes de começar a gravar o vídeo, mas como vocês sabem, eu não sou profissional essa negócio de gravar vídeo, não é minha atividade, peço desculpas por isso. Então tá aqui, já achei exercício 12, 14, 3, 4. Então vamos começar com 12. Então, deixar esse ponto claro aqui. 3, 4, questão 12. O que pede esse exercício? Ele pede para mostrar que se uma sequência é não limitada, ou seja, a sequência é ilimitada, ou seja, ela não tem cota superior ou cota inferior, então existe uma subsequência da sequência original com a propriedade que o recíproco dessa subsequência vai para zero, ou seja, se esta aqui é ilimitada, então a gente tem que achar uma subsequência dela com a propriedade que limite. Ops, já ia errando aqui. Desculpe. Isso aqui é de 1 sobre xnk vai para zero. Dei um segundinho para conferir se é isso. Sim, é isso que nós temos que fazer. Então eu vi esse exercício e até contar uma coisa para vocês. Na introdução, esse vídeo está sendo gravado no dia 20 de janeiro de 2025. Todos os outros vídeos tinham sido gravados no começo de 2024, pelo menos os mais antigos, né? Talvez venha depois eu coloque um outro vídeo, então evidentemente o vídeo que eu venha colocar depois não terá sido gravado em 2024, se este aqui está sendo gravado em 2025. O que acontece é que todo ano os alunos me pedem para resolver algum exercício que não estava naqueles que eu já tinha resolvido, ou que se eu já tinha resolvido eu não tinha disponibilizado, adicionado a resposta ao PDF que contém as minhas soluções. Então, na edição de 2024 do curso, eu anotei esses 2 exercícios, e mais um também, que eu não me lembro qual é, mas anotei esses 2 exercícios que eu estou discutindo no vídeo para resolver. E o ponto é que, em algum momento eu tinha resolvido e não guardei a solução. Então, chegou agora, coisa de poucos dias, eu fui resolver o exercício novamente. E acho que provavelmente nem lembro. Ou não tinha resolvido. Não, eu tinha resolvido porque eu resolvi adicionar por um pedido que os alunos me fizeram no semestre passado. E aí quando eu fui resolver, eu tive uma primeira ideia, parecia que estava ok. E aí, quando felizmente, antes de disponibilizar a resposta, eu me dei conta, opa, tem um problema que me fez usar, aí eu acabei por conta desse problema que eu identifiquei, usar o conceito de cauda M, que é utilizado no exercício 12 e no exercício 14. Por isso que eu juntei os dois exercícios. Então, e voltando ao ponto, esse vídeo eu estou gravando agora, eu reservei o exercício anteontem, eu acho. Então, o que eu pensei, como que eu cheguei na solução, está relativamente fresco na minha cabeça, né? O problema é que quando eu fui gravar os outros vídeos, isso não estava tão claro para mim, que eram soluções que eu tinha escrito já há anos. Então essa solução, as duas, o exercício 12 e a solução do exercício 14,
eu elaborei, escrevi pelo menos recentemente. Então vamos entender aqui qual foi a primeira coisa que eu pensei para resolver o exercício 12, qual foi o problema que eu identifiquei, qual foi a solução. Então, antes da gente começar, só anotar aqui, já discuti alguns pontos preliminares, um deles está na dica. Então vamos lá, suponha que eu tenho uma sequência qualquer, x1, x2, x3, x4, até, uma reticência a mais, são 3 só, eu botei 4 ali, desculpa. E eu vou pegar uma subsequência, por exemplo, a sequência do usos. Então isso aqui é o xn, essa que está aqui. A subsequência é composta pelos termos com índice pares. Eu pego x2, x4, x6 e assim vai. Tá? E lembra, a notação para essa aqui, os termos são do tipo xn, para esse aqui xn menos 4. Perdão, x subscrito n subscrito k. Agora, vamos lembrar o que é esse n subscrito k. Isso quer dizer o seguinte, um n que é a função de k, um n que depende de k. O que a gente quer dizer? Que basicamente o k igual a 1, primeiro termo da subsequência. Então aqui, ó, seria como se a gente listasse quem são os k's. É o 1, k1, k2. E quem é o nk? É o 2, ou seja, o termo que você pega ali. Aí aqui você pega o 4, né? 4, 6 e assim vai. Então, n subscrito k é um natural que depende do k, que também é natural. Tá? Vamos lembrar disso. Então, eu menciono isso na dica para o exercício. Está escrito aqui. Lembre que nk é um número natural que depende de k. Voltando aqui para o quadro. Ok. Então, qual foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu fui resolver esse exercício? Eu olhei e pensei, opa, relativamente, alguma coisa na cabeça vai ser relativamente simples. Continua sendo, só que eu tive que fazer uma correção. O que aconteceu? Permita, vou apagar, não quero apagar, peguei coisa demais. Não, eu tenho que fechar aqui, desculpe. Até hoje eu me enrolo. Até hoje eu me enrolo com esse software, gente. Desculpe, vamos ver se agora eu pego o que eu quero. Sim, desculpe por isso. Então, trazer, sabe, que régua aqui para cima. Isso aqui a gente vai fechar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu pensei é o seguinte, olha, xn, a sequência xn é ilimitada. Ok, vai ser fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, por exemplo, de novo me enrolei aqui com software. Aqui. Agora acho que eu vou conseguir escrever. Sim. Quem vai ser, para k igual a 1, qual vai ser o termo que eu vou pegar? Ora, como a sequência é ilimitada, tem que existir um x n. Aí ele faz isso aqui, depende do 1. Você pode só dizer, vai ter um termo da sequência com essa propriedade aqui, ó. Em valor absoluto, esse termo tem que ser maior que o número 1. Porque supõe que não tivesse esse termo, ou seja, todos os termos fossem menores ou iguais que 1, a sequência seria limitada. Ok, então esse seria o meu primeiro termo da minha subsequência, seria esse xn1. Aí para um k genérico, seria a mesma coisa. Eu sei que haveria um termo na sequência, que eu chamaria de seria um xnk, que seria, em valor absoluto, maior que k. Então, observa, tá aí a minha... Aí eu pensei, aqui está a minha subsequência. Dado k, eu pego um termo em valor absoluto que seja maior do que k, vou pegando cada um desses termos e construir uma subsequência. Era essa a minha abordagem. Só que tem um problema, um erro. Tá? Pode chamar. Se eu colocar assim, se apresentar isso como resposta, a resposta estaria errada. Por quê? Uma pequena sutileza. Quando a gente tem uma sequência, como dando esse exemplo aqui, 3,
4. O que é uma subsequência da sequência? Você pega um número infinito de termos, pode até ser todos, aí a subsequência seria a própria sequência. Para ser interessante, deixará de pegar pelo menos um, né? Da sequência original. Mas você tem que preservar a ordem. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que isto aqui é uma subsequência daquela que está na linha acima. Ou seja, aquela composta com esta ordenação, x1, x3, x5. Essa que eu vou colocar aqui em verde, depois eu vou cortar, não é uma subsequência. Por quê? Porque aqui eu troquei a ordem dos números. Então, esse aqui não é uma subsequência. O que está em verde não é uma subsequência da sequência original, devido à troca da ordem. E qual é a relação que isso tem com o exercício? O problema é aqui, ó. Nada do jeito que eu falei, que eu escrevi, que eu discuti até o momento, nada garante que ao adotar esse procedimento, que eu preservarei a ordem. Por exemplo, eu poderia pegar aqui o termo maior que 1, x10, e maior que 2, pegar o x4. Poderia acontecer. Poderia ter acontecido isso. Então, eu não estaria preservando a ordem. Então, eu tenho que ter tenho que garantir que, ao selecionar esses termos aqui, eu preservarei a ordem que eles aparecem na sequência original. E foi para isso que eu trouxe a ideia de cauda M. Aí o que eu fiz no exercício? Eu acho que prefiro mostrar o PDF. O que aconteceu foi o seguinte. Eu não vou voltar aqui. Selecionei o primeiro termo, simplesmente assim. Então esse é o primeiro termo. Aí o segundo termo, ao invés de pegar na sequência original, eu fui para a chamada cauda M, para a cauda N1 da sequência. Porque lembra, a chamada cauda M de Maria, pega os termos x, m mais 1 e diante. Então, na hora que eu trabalhei com a cauda M na construção da subsequência, eu garanti que eu estava pegando os termos sem haver uma inversão da ordem. Então, resumindo, a ideia de cauda M, o uso de cauda M, no caso era cauda N subscrito K, né? Isso aqui, cauda XN1, XN2, foi feita, a utilização das caudas foi só para garantir que eu preservaria a ordem. Bom, e aí me trouxe um pequeno problema que eu tive que eu discuto aqui no primeiro parágrafo, que foi mostrar que se uma sequência é limitada, toda e qualquer cauda dessa mesma sequência também é ilimitada. Foi feito quantas linhas? 4 linhas no PDF, algo relativamente simples. Então, assim, esse parágrafo aqui entrou porque eu precisei pegar a cauda M. Eu precisei pegar a cauda da sequência para garantir que eu estava preservando a ordem. Ok? Pequeno ponto, agora eu não... Me ocorreu agora. Como tinha falado aqui, tem essa condição aqui que os termos têm que convergir para zero, né? Quer dizer, 1 sobre xnk tem que convergir para zero. Essa condição aqui garante. Por quê? Porque esses termos aqui estão crescendo infinitamente, estão ficando infinitamente grandes, então essa fração vai para zero. Isso é provado bonitinho lá na resolução. Ok. Então a gente tem um problema. Então isso encerra os meus comentários sobre a questão 12, senhores. Vamos passar para 14. Perdão, voltar a cor aqui para o azul. Então agora falar da seção 3, 4, questão 14. Precisei de cauda M também. Porque o que a gente tem que fazer na questão 14? Ele diz assim, você tem uma sequência limitada, seja S o seu supremo, mas o supremo não faz parte da sequência, ou seja, nenhum dos números da sequência é igual ao supremo. Então, a gente precisa mostrar que você tem uma subsequência
que converge para essa. Ou seja, xn é limitada, essa é igual sup dessa sequência, como é que, exatamente a anotação que o livro usou, os termos dos elementos, é o supremo da sequência. Então, mostrar que existe uma subsequência com a propriedade que o limite dela é igual ao supremo. Se eu repito, conferir se é isso. Sim, é isso. Então, o que eu pensei em fazer? Fazer aqui um esboço que me veio à cabeça no primeiro momento. Aqui está o S, que é o supremo, todos os termos da sequência estão aqui. Mas lembra, como o S é o supremo, eu sei que se eu pegar um termo aqui que eu vou chamar, digamos, de V, não sei se eu usei a letra V no enunciado, na minha solução. Não, eu usei um YK, mas tudo bem. Eu usei V? Não usei, mas tudo bem. Essa é a ideia. Observe, esse sujeito aqui, o V, não é o supremo. Então isso quer dizer o seguinte, tem que ter um termo aqui, que eu vou chamar de x n de V', porque o subscrito depende do n de V, desculpa, tiro o linha, n de V, que fica entre o V e o S. Então a ideia é o seguinte, eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer o V igual que eu quiser, eu fiz na prática, eu fiz ele igual a 1 sobre n. 1 sobre n não, desculpe. V é igual a S menos 1 sobre n. E eu vou variando o n e pegando termos que vão ficando cada vez mais próximos do S, até que eu tenha a convergência, porque eu posso fazer, o ponto é fazendo o n para infinito, o V se aproxima do S, então os termos que eu estou pegando também estão convergindo para o S. Mas eu teria o mesmo problema que eu discuti no exercício anterior, a preservação da ordem dos termos da sequência, lembra? Quando você pega a subsequência, você pega termos da sequência original e não pode haver inversão de ordem. Você tem que preservar a ordem que os termos aparecem. E por que isso seria problemático? Permita-me ilustrar esse ponto aqui. Desculpe, quero apagar. Isso aqui acho que me permite apagar. Desculpa, vamos ver. Acho que é isso. Sim. Então, tentar ilustrar esse ponto aqui. Desculpa, aqui é o S. Eu usei no enunciado uma sequência auxiliar, enunciado na minha resolução YN, onde YN é igual a S menos 1 sobre K. Desculpe, então YK, desculpe. Ok, então suponha que o meu Y10 está aqui. E aí eu pego, por exemplo, o termo, esse termo aqui, que esse termo seria o x n10, que na sequência original era o x8. E agora o meu y11 estaria aqui, e aí eu pego outro termo que aparece aqui, xn11, mas que na sequência original
este termo aqui era o x9. Então, se você fosse olhar, o décimo termo da minha sequência seria da minha subsequência seria o x8. E o 11º termo... desculpa, aqui eu troquei. Que não pode ser 9. Aqui bota 5, tá? Desculpe. X seria o 5º termo da sequência original. Isso pode acontecer. A princípio, se eu não tiver cuidado. Então, o que acontece? Quando eu olho para a subsequência, o 10º termo da... não, e não pode. Também, desculpe, gente. Por que não pode? Esse 10 aqui tem que ser maior ou igual que o subscrito aqui. Então, esse aqui teria que ser, por exemplo, x 20 e esse aqui o x 19. Pronto. Então, vamos lá. O 10º termo da subsequência é o x 20. O 11º termo da subsequência seria o x 19. Eu estaria efetuando uma troca de ordem. Isso não pode acontecer. Isso é particularmente possível se você pensar, supõe assim, que tem muitos, quase todos os termos da sequência estão coladinhos aqui, bem colados, bem distantes do y10 e do y11. Pode acontecer de eu pegar numa ordem inapropriada, incorreta. Então eu tenho que, de novo, garantir que eu vou pegar os termos, criar a subsequência no momento que eu seleciono os termos da sequência original. Pego os termos da sequência original, coloco na subsequência, eu coloco preservando a ordem. Então, assim, ao pegar o 10º termo da subsequência, eu peguei o x40, ao pegar o 13º, perdão, pegar o 10º termo da subsequência, eu peguei o x40, ao pegar o 11º termo, eu tenho que pegar do x41, inclusive, em diante. E aí, se pensa um pouquinho do x41 em diante, eu tenho que pegar na cauda M, na cauda 40. E por isso que, então, a cauda M resolve isso. Esse é o problema. E assim como no exercício anterior, eu tive que fazer uma pequena prova, vindo aqui para o 14. O que foi preciso provar? Tá. É nesse primeiro parágrafo. Eu provei que se S é o supremo da sequência, e lembrando, tem a hipótese de que esse S não pertence à sequência. Nenhum termo da sequência é igual a S. Então, isso não está escrito aqui, mas e esse ponto de eu digo que seja X a sequência mencionada no enunciado da questão. Então, todas as propriedades que estão no enunciado eu estou pegando. Então, o S não pertence à sequência X, consequentemente, ele também não pertence a nenhuma cauda dessa sequência. Tá? Então, você consegue provar que o supremo de qualquer cauda também é igual a essa. Isso foi preciso para chegar no resultado desejado. Tá? Porque, inclusive, onde eu uso isso? Uso aqui, nessa passagem. Esse é o supremo desta cauda aqui, ó. E vai ser o supremo de outras caudas depois, tá? De caudas posteriores. Ok? Então, obrigado pela atenção. Vamos parar por aqui. Um abraço, gente. Até a próxima.